Bom dia, irmãos. É um prazer estarmos aqui no dia 6 de setembro, véspera do dia 7 de setembro, que é a independência do nosso país. Esse mês a gente separa também para celebrarmos ou nos concentrarmos, né, em oração e ofertarmos e pensarmos sobre o nosso envolvimento com missões nacionais. O tema da nossa campanha, a abertura é hoje à noite, e o tema da nossa campanha é Porque Ele me amou. O que eu faço? Porque Ele me amou, eu amo, eu multiplico, oro e reparto. Que nesse tempo que vamos estar realizando essa campanha, você possa estar, né, realmente aí orando, repartindo e multiplicando o amor que você recebeu de Deus você recebeu esse amor de Deus através de Jesus, que você compartilhe esse amor com as outras pessoas, para que elas possam viver e conhecer esse amor tão especial e tão maravilhoso que você e eu conhecemos. Nessa manhã nós vamos estar juntos para estudar a palavra de Deus, mais uma vez. A nossa lição é a lição de número 10 e o tema da lição é Frutos da Tribulação. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus na Epístola de Romanos, capítulo 5. Vamos ler os versículos de 3 a 5. E logo após a leitura da palavra de Deus, nós vamos estar orando, convidando, né, para que Deus ele possa, através do Espírito Santo, agir no meu coração, no seu coração, nessa manhã, nos ensinando todas as coisas que Ele deseja que nós aprendamos no dia de hoje. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Essa expressão caráter aprovado, em algumas traduções bíblicas, está escrito experiência, né? Então, a perseverança produz experiência e a experiência, a esperança. Mas nós entendemos que a palavra caráter aprovado, né, que é da tradução da NVI, ela representa melhor ou expressa melhor o que o apóstolo gostaria de falar nessa epístola. Porque muitas vezes, quando você fala a palavra só experiência, as pessoas podem ter na mente ou ter ideia de alguém que só viveu muitos anos. Mas viver muitos anos não é garantia de que a pessoa ela realmente alcançou um caráter aprovado diante de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos, idosas já, com muitos dias, e ainda não alcançaram diante de Deus um caráter aprovado. Vemos aí cometendo atrocidades ou vivendo uma vida dissoluta, totalmente fora dos propósitos de Deus. Então essa palavra caráter aprovado, ela retrata melhor aquilo que o apóstolo gostaria que eu e você entendêssemos, né, nesse momento. Então nós vamos estar orando e após a oração nós vamos estar meditando na tribulação, no fruto que a tribulação ela pode gerar para mim, para você. Senhor bendito, Senhor amado, em tua presença nos colocamos nessa manhã, sabendo que o Senhor é nosso Deus, o nosso auxílio, o nosso socorro, a Deus bem presente em todo momento, momentos de angústia, momentos de tribulação. Nessa manhã te pedimos, Senhor, que o Senhor aquiete a nossa alma, que o Senhor sossegue, a Deus, a nossa mente, que nesse momento possamos estar completamente rendidos a Ti,
entregues à tua presença, para ouvirmos, ó Deus, e entendermos a tua palavra. Mova, ó Deus, o teu Espírito em nós, que possamos, ó Deus, compreender aquilo que o Senhor deseja que a gente compreenda. Em nome de Jesus, te pedimos por essa abertura de missões, que em nome de Jesus esse tema tão especial, porque o Senhor nos amou, porque Ele nos amou, esse amor tão maravilhoso nos estimule, ó Deus, a amar, ó Deus, a multiplicar, a orar e a repartir aquilo que o Senhor mesmo tem nos concedido. Coloca no nosso coração, ó Deus, o desejo de sermos, ó Pai, usados por Ti de todas as formas. É a oração que te fazemos, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei com vocês, o nosso tema, frutos da tribulação. O texto ele foi da nossa lição de hoje, teve como autor Felipe Pinto Lima, e ele começa a lição fazendo 3 perguntas. Ele indaga por que nós precisamos experimentar as tribulações, porque passamos por essas tribulações, qual deve ser a minha e a sua postura diante das tribulações e se é possível aprender alguma coisa com a tribulação. Bom, nós passamos por tribulações, as tribulações são consequências, da nossa natureza pecaminosa. É fruto da nossa separação no jardim do Éden. É o pecado de Adão e Eva, que é passado para nós, que foi transmitido a nós, através do nosso nascimento, a gente já nasce pecador, a gente já nasce separado da presença de Deus e, como consequência, muitas tribulações, elas vêm sobre a nossa vida. A tribulação, ela não é só para quem não é crente, ou para quem é crente, ou para quem crê em Cristo, ou para quem não crê em Cristo. A tribulação, as dificuldades, os problemas, elas são inerentes a todo ser humano. Eu passo por tribulação, você passa por tribulação, o presidente da República passa por tribulação, pessoas muito humildes, pessoas muito ricas, pessoas muito bem colocadas na vida, pessoas muito cultas, pessoas muito sem cultura. Todas essas pessoas, elas passam por tribulações, porque ela é inerente ao ser humano. Qual deve ser a minha e a sua postura diante dessa tribulação? É o que nós vamos estar pensando aí nessa manhã, e se é realmente possível aprender alguma coisa na tribulação. O autor ele começa falando sobre sua própria experiência, de uma grande tribulação que ele viveu em 2015. Sua esposa estava com hemorragia e ela desenvolveu um câncer no útero e ela passou por um tratamento de quimioterapia, onde foi falado para ela que ela não podia mais ter filhos, e eles sonhavam em ter um segundo filho, embora eles fossem muito felizes com a filhinha que eles tinham, mas eles desejavam ainda ter um outro filho. Então, aquele momento foi um momento assim avassalador para a vida deles, O autor ele diz que ele sentiu como se um rolo compressor estivesse passando sobre ele. Ele se sentiu muito, muito angustiado, e eu penso que você ou qualquer outra pessoa que passasse por uma situação dessa, de ver alguém que você ama sofrendo, também sentiria a mesma coisa. Se a gente for pensar em outro tipo de tribulação, que as tribulações elas podem ser de naturezas variadas, podem ser por problemas familiares, podem ser problemas físicos, problemas emocionais, e simplesmente podem nos deixar realmente assim arrasados, totalmente entristecidos e angustiados. Nós vamos
entender aqui, né, nesse texto, que essa epístola, né, de Romanos, Paulo ele escreve para a igreja de Roma. Essa igreja não foi fundada por ele, mas ele deseja ali edificar aqueles irmãos e também estimular os irmãos a cooperarem com a obra missionária, ou convidar eles para participarem de uma obra missionária, de um projeto missionário que ele tinha, que era estar indo pregar a palavra de Deus até a Espanha. Ele gostaria que eles aderissem, né, a esse projeto junto com ele. A cidade de Roma era uma cidade naquela época, era a cidade mais importante do mundo. E nós vemos aí que o livro, ou a epístola de Romanos, ela tá cheia, ela tá recheada assim de teologia, né? Ela é um dos maiores tratados teológicos da Bíblia. No primeiro e no segundo capítulo, nós vamos ver sobre a doutrina da justificação, que nós fomos justificados por Cristo, que eu, você e todas as pessoas que vivem no mundo mereciam a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. A rebeldia, a rebelião, o estado de rebelião contra Deus, que começou lá no Éden, que a gente herdou, o pecado gera a morte, merece a morte, ou seja, a separação eterna da presença do Deus eterno. Mas Cristo Jesus, ele veio para nos justificar diante de Deus, para nos dar a oportunidade de novamente termos acesso à presença de Deus. Quando eu e você somos justificados, nós podemos nos aproximar da presença do Senhor. E justificados, nós nos gloriamos em Deus. O capítulo 3 de Romanos, verso 2, diz que nós devemos nos gloriar em Deus. Mas não só em Deus, mas também devemos nos gloriar nas tribulações. Devemos nos gloriar nas tribulações. Não de uma forma masoquista, porque amamos sofrer ou gostamos de passar por períodos difíceis, mas pelo que as tribulações produzem, tanto em mim, como em você, como em qualquer pessoa que passa por ela. Eu separei essa frase, C.S. Lewis, que diz que Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Quando está tudo bem, quando está tudo direitinho na nossa vida, a gente não ouve, muitas vezes não conseguimos ouvir tão claramente a voz de Deus, né? Ela parece meio que um sussurro. E fala-nos mediante nossa consciência, mas ele clama em alta voz por intermédio de nossa dor, né? Quantas vezes a gente se sente abandonado nos momentos de dor, se sente sozinho, mas nesse momento de dor, o Senhor Deus, ele está gritando, clamando em alta voz, né? Um megafone que ele usa para despertar aquele que não estava conseguindo ouvir a voz dele, porque tudo estava bom. Então, quando a dor ela atinge o corpo, a alma, o espírito, quando ela nos atinge, a voz de Deus, ela é tão alta que desperta-nos, acorda-nos, sacode-nos da surdez com que estávamos antes. E aí eu separei essa foto aí do rolo compressor exatamente pela ilustração que o autor traz, né? O rolo compressor, quando ele é utilizado no processo do asfaltamento de ruas. Então, a pessoa coloca o piche, coloca ali aqueles produtos que vai aderir, né, ao chão, e o rolo compressor ele vem comprimir todo aquele material para que ele fique compactado e realmente tenha eficácia, né,
a unidade desses materiais. Então, muitas vezes, quando estamos em meio a problemas e dificuldades, em circunstâncias que nos geram sofrimentos, nós nos sentimos como se o rolo compressor estivesse passando por cima da gente, comprimidos por essas circunstâncias, comprimidos por esses sofrimentos. Ninguém fica feliz por causa das tribulações, por causa dos problemas. Ninguém fica feliz, mas pelos frutos que elas geram em nós. É essa a felicidade. Quando o apóstolo Paulo ele fala para que nós nos gloriemos nas tribulações, para que nós nos gloriemos no que as tribulações irão produzir em nossas vidas. A palavra nos gloriarmos também, muitas vezes, é mal interpretada, né? Que fala, é como se tivéssemos nos vangloriando, né? Ou dando glórias a nós mesmos. Mas se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, que eu me glorie nas tribulações, porque nesse tempo algo diferente e especial vai ser gerado, vai ser produzido em mim e no mundo, né, que está à minha volta. Os frutos da tribulação. Nós vamos pensar, os frutos da tribulação está nesse texto que nós lemos, nós vamos pensar em cada um de uma forma separada desses frutos. A tribulação, ela produz a perseverança. O autor fala sobre os primeiros dias ali da vida humana, né, do cristianismo, na cidade de Roma, de como a cidade ela era insalubre, né, sem esgotos, que as pessoas jogavam os lixos nas ruas. Então as pessoas, além de sofrerem com perseguições, os cristãos, além de sofrerem por perseguições por causa da pregação do evangelho, elas sofriam perseguições pela pregação do evangelho, tanto da parte do povo judeu, como da parte do povo romano, né, interna ou externa. Eles também sofriam com a própria saúde física. Haviam problemas sociais também que eles deviam enfrentar. Então, assim, a vida para esses primeiros cristãos também não era uma vida fácil. Porque muitas vezes quando a gente olha, a gente pensa na igreja primitiva, né, a gente pensa na comunhão, a gente pensa na unidade, em como eles tinham tudo em comum e partilhavam todas as coisas, e nós nos esquecemos, né, quando falamos da igreja primitiva, não estou falando da igreja, só da igreja de Jerusalém, estou falando das primeiras igrejas. Quando a gente pensa nelas, muitas vezes a gente pensa que eles viviam em um ambiente perfeito, por isso tudo era mais favorecido. Mas era o contrário. Se nós formos olhar na história da igreja, a igreja ela cresceu mais em tempos de tribulações. Nos períodos de perseguições, nos períodos de dificuldades, foi quando as pessoas mais permaneceram firmes na fé e deram provas de que criam verdadeiramente em Deus, e a igreja crescia, a igreja multiplicava, a igreja se espalhava. Mas quando nós vemos que as perseguições cessam, que as perseguições elas diminuem, o que nós vemos é uma igreja permissiva, uma igreja ensimesmada, voltada para si mesma e totalmente distante dos propósitos de Deus. Então, a tribulação, ela é o habitat natural do cristão. Viver em meio a tribulações, com dificuldades, é um habitat natural para o cristão. Tem que ser uma situação que eu e você saibamos nos alegrar nela, porque entendemos que no final dela vão haver lições, vai haver crescimento para a minha vida
e para a vida das pessoas a quem eu amo ou as pessoas que me cercam. Ainda que o corpo social daquelas pessoas, né, eles sofressem, eles passassem por tantas coisas assim, eles eles não se vitimizaram, eles não se colocaram como coitadinhos e guardaram a verdade do eterno para eles, mas eles perseveraram na proclamação da palavra do evangelho. Considere, né, até mesmo a pior das tribulações e pensem que o apóstolo Paulo fala para mim e para você, para nos gloriarmos nela. A tribulação gera o primeiro fruto, então, que é a perseverança. Então, significa um tipo de paciência, né, que nos faz triunfar. Ela não é uma paciência, a palavra paciência não é tão, assim, como eu poderia dizer, não expressaria na sua totalidade o que significa perseverança. Ou seja, ela é um tipo de paciência. Porque existe paciência com situações, existem paciências com pessoas, né? Tem pessoas que têm paciência com pessoas, mas não têm paciência com situações. Tem pessoas que têm paciência com situações, mas não conseguem ser pacientes com pessoas. A perseverança, ela é um tipo de paciência que nos faz triunfar tanto nas situações como nos relacionamentos. Ela não é passiva ou não é impassível, passiva ou impossibilitada de fazer algo, né? Porque já que eu não posso fazer nada, né? Deixa acontecer, deixa rolar. Não é isso que é a perseverança. Não é esperar para o que vai ser, para o que vai acontecer. Não é isso que é a perseverança. A perseverança é um tipo de paciência que faz a mim e faz a você triunfar. Porque ela nos concede uma estabilidade positiva para nos estimular a conhecer melhor e mais a natureza da tribulação que a gente está passando. E aí fazer o quê? Buscar uma maneira possível para amenizar essa tribulação. Por exemplo, como o autor descreveu aqui, a parte do tratamento do câncer. Como é que você poderia fazer para amenizar, né, essa situação? Que tipo de maneira, né, de atitudes poderia? Você sabe que a pessoa vai ficar enjoada, então, que tipo de alimentação? Ela vai precisar de bastante hidratação. Então, você preparar já com antecedência aquilo que a pessoa vai necessitar. Um Gatorade, uma água de coco, né? Sucos que possam trabalhar com o aumento da imunidade da pessoa. Então, a perseverança, ela estimula, né? Mesmo em meio à tribulação, eu encontrar saídas possíveis para com que eu amenize aquele tempo, aquela tribulação que eu estou vivendo, né? Se, por exemplo, né, ninguém imaginava que a pandemia fosse durar tantos meses. Olha quanto tempo que a gente não está podendo visitar pessoas que a gente gostava de visitar, fazer determinadas coisas que a gente gostaria de fazer, ter o lazer que a gente gostaria de ter. Então, assim, mas a gente precisa perseverar nesse tempo de tribulação, buscando maneiras possíveis para amenizar esse momento de tribulação. Então, a perseverança é que estimula a gente a buscar saídas para amenizar. Quais saídas seriam? A música, né? Os telefonemas, os Skypes, esse programa que eu estou aqui conversando com vocês, o Zoom, arrumar formas, né, para que, se eu precise ficar em casa, né, se eu tenho que ficar em casa, que eu possa ficar, mas que seja mais leve. Né? E se quando eu vou sair, eu também preciso perseverar em lavar as mãos, em usar máscara,
em usar o álcool. Eu preciso perseverar para que eu possa amenizar esse período aí de tribulação. Nós separamos aí o texto de Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Então, o primeiro fruto gerado pela tribulação é a perseverança, porque nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que desistem. Não, nós perseveramos, nós insistimos, caímos, levantamos com a ajuda do nosso Deus, nós persistimos, perseveramos para a glória de Deus. E até que tenhamos feito a vontade do Pai e recebamos, né, aquilo que Ele nos prometeu. Bom, esse foi o primeiro fruto, né, a perseverança. O segundo fruto é o caráter aprovado, né? A perseverança é uma sequência, né? A tribulação, ela gera a perseverança, a experiência ou caráter aprovado, e o último fruto, então, seria a esperança. A perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. Na verdade, ela vai desempenhar um papel fundamental no modo como lidamos com as tribulações, né? Foi isso que a gente viu. Eu uso a perseverança e ela é especial para mim e ela vai determinar a maneira como eu vou lidar com a tribulação. Agora, o caráter aprovado. Quando nós passamos por momentos difíceis, essa perseverança, ela precisa gerar em mim um caráter aprovado. Eu preciso me manter firme diante do Senhor. Quantas vezes, né, que ali assim no meio da tribulação, nos momentos difíceis, muitas pessoas sofrendo, muito doloridas, muito magoadas pelo acontecimento, ao invés delas permanecerem firmes e glorificarem a Deus, elas blasfemam do nome de Deus. Ali, assim, diante da tribulação, da dificuldade, né, tem, assim, acaba tendo duas saídas. Ou você glorifica o Senhor, ou você blasfema o Senhor. A sua atitude, a sua maneira, ela vai ou glorificar ou blasfemar do nome do Senhor. Muitas pessoas que não conseguem, né, passar por esse momento de tribulação, elas acabam realmente blasfemando diante do Senhor. Quando passamos por momentos difíceis, podemos permanecer firmes em Deus e assim alcançarmos um caráter aprovado. Porque através dessa experiência, né, nós podemos amadurecer. O sofrimento, ela pode gerar em nós amadurecimento. Mas, infelizmente, muitas pessoas, ao invés de amadurecerem no sofrimento, elas geram desse sofrimento morte, porque elas se afastam ainda mais da presença do Senhor. Quando o apóstolo ele estava falando sobre esse caráter aprovado, e nós vamos ver que em 2 Timóteo ele também dá esse conselho, né, a Timóteo, que ele se mostre diante de Deus como um obreiro aprovado, como alguém que tem um caráter aprovado diante dos momentos difíceis, diante das dificuldades, né? Porque, assim, provações, se eu passo por provações, se você passa por provações, todas as pessoas passam por provações, né? Assim, como que eu reajo a ela é o que vai ser o diferencial. Todo mundo passa por provações. Ah, as provações são iguais? A minha é igual à sua é igual à minha? Não. Mas a dor
que é sua, eu não posso dizer que é maior ou menor, porque a dor é sua. E a dor que é minha, você não pode dizer que é maior ou menor, porque a dor é minha. E assim, eu não tenho dimensão da sua dor e nem você tem dimensão do quão pesada é a minha dor ou a tribulação pela qual eu estou passando. Então, assim, se as tribulações, né, elas estão acontecendo com todas as pessoas de uma forma indiscriminada, mas a resposta a ela, né, vai mostrar exatamente quem você é. A maneira como você vai reagir a essa tribulação vai mostrar quem é você, né? Quem você realmente é, seu caráter. Os cristãos que desejam receber a aprovação são submetidos a um processo semelhante a que um ourives. Um ourives é uma pessoa que trabalha com o ouro. Ele pega o ouro, ele quando ele é extraído, ele vem com impurezas, ele não vem totalmente puro. Como nós não somos totalmente puros. E o ourives, que é a pessoa que trabalha com ouro, ele quer o ouro puro. Então ele coloca o ouro no fogo, porque o ponto de fusão, ou seja, a temperatura que os outros elementos suportam no fogo é menor do que o ouro suportaria. Então, aquelas outras substâncias, né, elas vão se desfazendo, vão se desfazendo e o ouro vai ficando ali e ele consegue derreter o ouro também e separar, então, as impurezas. E aí você tem ali, o ourives consegue ter ali o ouro refinado, o ouro puro. O que Deus tem feito comigo e com você durante as provações é nos refinar. Ele quer tirar de mim e de você toda aquela impureza. Muitas vezes a gente precisa ir para a fornalha para que essas impurezas elas saiam, como o ouro precisa entrar no forno. E aí a gente precisa ser passado ou precisa ser colocado embaixo de um rolo compressor, infelizmente, para que em Cristo alguém novo, uma pessoa nova, especial, que glorifique o nome dele, seja gerada. É um caráter totalmente aprovado. Na mesma medida, nós enfrentamos essas lutas difíceis, né, que a vida nos impõe. Com a devida perseverança, essa perseverança, que é essa paciência triunfante, nós somos aprovados. Um caráter aprovado é gerado em mim e em você, diante de Deus. Porque feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que confiam. Tiago 1,12. Então, assim, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois ele vai ser aprovado. Ele vai perseverar na aprovação e essa perseveração ali na aprovação vai gerar esse caráter aprovado. E aí nós vamos receber um presente, né? A coroa da vida, o presente prometido por Deus aos que o amam. Amém? Você quer receber esse presente de Deus? Persevere. Persevere na tribulação. Deixe o Senhor gerar em você um caráter aprovado por Ele. Não um caráter aprovado por mim, ou por outro irmão, ou por outro membro da sua família, ou um caráter aprovado por outras pessoas, mas um caráter aprovado por Deus, acima de toda e qualquer suspeita. Porque o nosso Deus, ele vê realmente o coração. Ele conhece a mim e ele conhece a você. Ele conhece
o que precisa ser modificado em mim e o que precisa ser modificado em você. Ah, mas está doendo muito essa tribulação. Estou muito tempo no fogo. Ele é que sabe o tempo. Eu não sei. Quantas vezes eu falo, Senhor, chega. Mas ele diz assim, calma, aguenta aí. Não é a hora ainda. Por quê? Porque ele é quem sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está tirando e o que ele está colocando. Ele sabe o que ele está fazendo em mim e ele sabe o que está fazendo em você. O nosso Deus, ele é o dono da história. Ele controla toda a história. Ele controla a história da salvação, ele controla a história da minha vida, ele controla a história da sua vida. Feliz é o homem, feliz é a mulher que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, recebe a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. A tribulação gera perseverança. A perseverança, o caráter aprovado. O caráter aprovado gera a esperança. A esperança é uma das maiores virtudes. Quando lemos lá 1 Coríntios 13, nós vamos ver que tem a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Mas ela está entre uma das 3 maiores virtudes. Quando alguém diz assim, você é muito esperançoso, você vê as coisas muito, seu mundo é cor-de-rosa, você não parece que está fora da realidade. Não fica triste, não. Porque a esperança é uma virtude. Como é maravilhoso a gente conversar com alguém que tem esperança. E o contrário também é verdadeiro. Como é triste e angustiante conversar com alguém que não tem esperança. Que quando você olha, ela não espera mais nada. Ela não tem planos para o futuro, ela não tem sonhos, ela não tem desejos, ela não tem razões para lutar. Muitas vezes, nas aldeias africanas que trabalhei, eu ficava muito entristecida, porque o jovem, ele não tinha muitas esperanças do futuro, para encontrar um trabalho, para criar seus filhos, para ter alimentos, para manter a sua casa. E aquela insatisfação na alma deles, de não ter uma oportunidade, que muitos jovens aqui no nosso país desprezam. É muito triste você estar diante de alguém que não tem esperança. A esperança tem a ver com uma certeza irrefutável, inabalável, conquistada por Jesus Cristo no Calvário. Porque essa esperança que a tribulação gera não é uma esperança só no âmbito desse mundo, mas é uma esperança gerada para a eternidade. Deus se utiliza do meu sofrimento, do seu sofrimento, para nos ensinar. Deus não é sádico. Deus, ele não tem prazer em me ver sofrendo e em ver você sofrendo. Não é isso. O sofrimento, ele é certo de acontecer na minha vida e na sua vida e na vida de qualquer pessoa, como consequência das minhas escolhas, como consequência das escolhas dos outros, como consequência do pecado e do mundo pecaminoso que a gente vive. Mas Deus, ele se utiliza do sofrimento que a gente passa, desse sofrimento humano, para nos ensinar e para nos aperfeiçoar. E nesse tempo, ele nos dá a oportunidade de nos aproximarmos dele. Quanto mais ele nos ensina e nos aperfeiçoa, mais nós nos aproximamos dele. Mais temos relacionamento com ele, mais nos tornamos íntimos dele, mais sentimos prazer, em estarmos na presença dele. Como é gostoso, a gente crescer
na presença de Deus e experimentar, né, esse fruto tão especial que é a esperança. A esperança, né, o versículo 3, ele fala que a esperança, ela não nos decepciona. Ela não nos decepciona. Ela realmente vem, ela chega. Ela foi conquistada, né, porque ela não é uma esperança que pode ser confundida com qualquer coisa. Porque ela foi conquistada por Cristo Jesus no Calvário. Né? É bem verdade que podemos passar assim, momentos muito, muito difíceis, mas também podemos realmente nos alegrarmos no que a tribulação gera em nós. Tribulação gerando perseverança. Perseverança, caráter aprovado. Caráter aprovado, essa esperança maravilhosa que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. Deus nos ensina, nos aperfeiçoa, nos torna pessoas melhores, nos dá a oportunidade de nos aproximarmos mais dele. Essa manhã é uma manhã que o Senhor convida você, convida a mim, convida todo aquele que desejar a experimentar esse ciclo, essa corrente do bem, como eu ouvi de um pregador essa semana, né? Existe uma corrente do bem e uma corrente do mal, né? Essa daí é uma corrente do bem, aonde a tribulação gera a perseverança, que gera o caráter aprovado e gera a esperança. Qual seria então aí a do mal, né? Aquela que está lá gerando em nós, né, a morte. Que a gente compartilhou o texto de Tiago 1, mas a gente só compartilhou o versículo 12. Nos versículos 14 e 15, fala que nós somos tentados ou engodados pela nossa própria concupiscência. E quando somos seduzidos por ela, né, é gerado em nós o pecado. E o pecado dá à luz a morte. Então, essa seria aí a corrente do mal, né? O que gera a morte. Mas hoje nós estamos tratando de uma corrente do bem, ou seja, de uma sequência, né, realmente registrada na palavra do Senhor, através do seu servo Paulo, para que a gente tenha um fim de esperança, né? Um fim de esperança quando começamos com a tribulação, mas o fim é fim de bênção. Não é um caminho que o fim é de perdição. Porque muitas vezes os caminhos que eu caminho, muitas vezes o caminho que talvez você tem caminhado, caminhos que eu já caminhei, caminhos que você tem caminhado, podem nos levar à morte. Mas o caminho de Cristo Jesus, que é esse caminho apresentado pelo apóstolo, ele nos leva à esperança, ele nos leva à vida. Isso não é mérito meu, não é mérito seu. É mérito da morte de Jesus na cruz do Calvário. Foi ele que conquistou a esperança da glória. Mas, Luciana, e as pessoas que vivem nesse mundo e morrem em sofrimento, né? Elas não conseguem, assim, o final delas não é um final vitorioso. Porque se a gente pensa assim, o fim é a esperança, então quem está doente vai ser curado. Então quem está com problema, o problema vai ser resolvido. Como foi o caso do autor da nossa lição. A esposa dele engravidou e Deus deu a eles um Caleb. Né? Nós temos um Caleb maravilhoso também, super esperto. Um beijo, Caleb, um beijo para todas as crianças da igreja.
o fim do problema deles, da tribulação deles, foi um Caleb muito esperto, que o Senhor concedeu à família. Deus deu esse presente no final para eles, de terem esse filho. Mas como explicar, então, às pessoas que a história não acaba tão bem, né? Mas se esperássemos por vitória só nesse mundo, miseráveis homens seríamos. Porque a nossa vitória ela não está só nesse mundo. Ela está na eternidade. Muitas vezes o corpo, a carne, ela perece. Muitas vezes a doença é para a morte. Muitas vezes a briga ou a dificuldade de relacionamento de um casal termina mesmo em divórcio. Muitas vezes o útero fica estéril e a pessoa não tem filhos. O sofrimento, muitas vezes o sofrimento, ele acompanha a pessoa, a tribulação e o sofrimento acompanha a pessoa até o final da sua vida. Mas isso não significa que ela não foi aperfeiçoada, que ela não foi ensinada, que ela não teve oportunidades de se aproximar mais de Deus. Porque o objetivo que o apóstolo coloca, quando ele fala que nós devemos nos gloriar em Deus e nos gloriarmos também nas tribulações, mas é pelo fruto que ela gera em nós, o que ela faz dentro de nós. Muitas vezes o fruto ele não é visível pelo milagre ou pela solução que a gente espera, mas é o fruto interno de restauração, de aperfeiçoamento que Deus deseja realizar. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 36. Não é meu mérito, não é seu mérito, porque tudo é por ele e para ele. Se você nessa manhã deseja de todo o seu coração se gloriar nos momentos difíceis que você está passando, se você deseja ser aperfeiçoado, ensinado, eu gostaria de te convidar nessa manhã que você fechasse os seus olhos agora, que você entregasse sua vida diante da presença de Deus e você deixasse o Espírito de Deus agir em você, trazendo para o seu coração a cura que você precisa. Permita que o fruto da tribulação em você não seja um fruto de morte, mas que seja um fruto de vida. Que você frutifique em esperança para a glória de Deus. Que o fruto da tribulação em você seja esperança. Que você persevere, que o seu caráter se torne um caráter aprovado diante de Deus. E que no final a esperança do Senhor seja gerada. Nós vamos orar, encerrando o estudo bíblico e esse momento juntos nessa manhã. E nós vamos estar juntos à noite com o culto e abertura de missões. Vocês não deixem de participar. Haverá a ceia do Senhor também. Será às 19 horas. Culto de abertura de missões e a ceia do Senhor. Nesse momento vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor o meu e o seu coração, para que em momentos de tribulações nós aprendamos e deixamos o Senhor nos ensinar. Porque um coração ensinável agrada por demais o coração de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Diante do Senhor estamos aqui nessa manhã para dizer, ó Deus, que as tribulações, elas doem, elas nos sufocam, são como rolos compressores passando sobre nós, nos comprimindo, nos destruindo, muitas vezes tirando todo o nosso ânimo de viver. Mas nós sabemos que a tribulação, nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque ela produz frutos. Ó Deus, que possamos perseverar, nos ajuda, ó Deus, a encontrarmos saídas durante a tribulação, que amenizem, ó Deus, a dor que ela nos causa. Nos dê estratégias vindas do Senhor, não estratégias, ó Deus, da nossa própria inteligência, do nosso próprio intelecto, mas estratégias vindas da parte do Senhor, para encontrarmos, ó Deus, saídas que amenizem a nossa dor. Ó meu Pai, que essas provações aprovem, tornem o nosso caráter aprovado diante do Senhor. Ó Pai, que possamos ter mais intimidade contigo, que as impurezas, ó Deus, possam ser retiradas da nossa vida, que nós possamos ser esculpidos, ó Pai, moldados segundo a tua vontade, segundo o desejo do teu coração. Olha a tua filha agora, olha essa senhora, essa jovem, esse senhor que está em casa agora, ó Deus. Diante de ti, ó Deus, em oração. Senhor, aperfeiçoa-nos, que possamos ter caráteres aprovados diante de ti. Ó Deus, gera em nós esperança, esperança da glória, que não é meu mérito, não é mérito de ninguém, mas é mérito de Jesus, porque ele morreu a minha morte na cruz do Calvário. Muito obrigada pela redenção, obrigada, Deus, pela salvação e pela esperança da glória que há em ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Foi um prazer ter passado essa manhã com você, ter estudado a palavra. O Senhor me edificou muito. Espero que você também tenha sido edificado. Não porque fui eu que dei o estudo, mas por Deus ter falado, como Ele falou a mim, eu espero que Ele tenha falado a você também. Né? Deixa o Senhor te aperfeiçoar a cada dia. Não resista, porque é um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Se quebre diante de Deus, esteja diante dele com toda a inteireza e certeza de fé, que ele vai gerar em você a esperança que você tanto deseja. Em nome de Jesus. Até a noite, para a glória de Deus, onde vamos estar juntos mais uma vez, exaltando o nome do Senhor. Um bom domingo, que Deus abençoe esse dia em família, em nome de Jesus.